Salve, salve galera! Estamos aqui de volta com mais uma videoaula, dando continuidade aí à séries de videoaulas sobre os invertebrados. E hoje vamos estar falando aí do filo Echinodermata, do filo dos equinodermos. Antes da gente começar a videoaula, só lembrando a vocês que no meu canal aí, Biologia Legal, existem inúmeras outras videoaulas referentes aos temas de biologia e de ciências. Então assistam aí, estudem, né, e se preparem aí para as provas que vocês vão fazer aí, ou nas escolas, ou até mesmo Enem, vestibulares. Então vamos lá, vamos falar sobre os equinodermos. Equinodermos, o que significa? Equinos significa espinho e derma, pele. Daí o termo equinodermos. São os animais que possuem aí espinhos na sua pele, né? Aderido, formando espinhos aí em sua pele. Vamos falar então as características gerais aí dos equinodermos. Os equinodermos são animais de vida livre e exclusivamente marinhos. Ou seja, só existem equinodermos em mares e oceanos. Eles apresentam aí um endoesqueleto calcáreo, geralmente apresentando aí espinhos revestidos por uma fina camada de pele. São deuterostômios, ou seja, na fase embrionária o blastóporo vai dar origem ao ânus ao invés da boca, como nos protostômios. Possuem simetria bilateral na fase embrionária e radial na fase adulta. São seres triblásticos e celomados, e seu corpo não apresenta cabeça diferenciada. Possuem aí células táteis e olfativas em toda a superfície corporal. Também possuem a presença aí de um complexo de sistema de lâminas, canais e válvulas denominadas sistema aquífero ou sistema ambulacrário. O sistema ambulacrário, né, começa com a placa madropórica ou madroporito, geralmente localizada na fase dorsal, por onde a água do mar penetra. Em seguida, a água alcança uma série de canais e por eles atinge os pés ambulacrais, que são cilindros, né, fechados, que se estendem para o meio externo por meio de poros existentes no esqueleto. Os equinodermos são animais aí dioicos, com fecundação externa. Machos e fêmeas lançam seus gametas, né, espermatozoide e os óvulos, diretamente na água ao mesmo tempo. O sistema digestório dos equinodermos é completo. Possui boca, estômago, intestino e ânus, com exceção aí dos ofiuros que não têm estômago. O sistema nervoso é formado aí por um nervo anelar ao redor da faringe, próximo à região oral, de onde partem aí nervos radiais. Não possui coração, nem mesmo sistema circulatório típico. Existe, porém, um sistema de canais por onde circula aí um líquido incolor. Não possui sistema excretor especializado. As excretas são eliminadas por difusão em qualquer superfície exposta à água, inclusive por meio dos pés ambulacrais. As classes dos equinodermos. Nós vamos possuir aí basicamente 5 classes: a classe ofiuroidea, a classe equinoidea, a classe clinoidea, a classe holoturoidea e a classe asteroidea. Agora vamos estudar cada uma dessas classes. Ofiuroidea. Essa classe aí, nós vamos estar encontrando os ofiuros, né, conhecidos como serpentes do mar. Os ofiuroides têm aí um disco pequeno, arredondado, com 5 braços longos e articulado. Move-se rapidamente, saltando e impelindo como seus braços flexíveis, né? Os pés ambulacrários não apresentam ventosas e não são usados na locomoção, mas sim para coleta e transporte de alimento.
e eles também não apresentam ânus, então vão ter somente uma cavidade aí, nesse caso aqui não vão possuir sistema digestório completo. Agora a classe Echinoidea. Faz parte da classe Echinoidea os ouriços e as bolachas do mar. Ouriços, esses animais cheios de espinhos, e essas aqui são as famosas bolachas do mar. Os equinoides apresentam um corpo globoso, sem braços ou tentáculos, mas cobertos por muitos espinhos grandes, como no caso aí dos ouriços. Entre os espinhos existe aí um pequeno prolongamento denominado pedicelárias. Os ouriços do mar possuem ainda 5 dentes calcários que formam uma estrutura chamada de lanterna de Aristóteles, que vai servir aí para triturar o alimento. Então, no caso, os ouriços do mar possuem um conjunto de 5 dentes calcários, esse conjunto é chamado de lanterna de Aristóteles, tem a função de triturar os alimentos. Aqui eu tenho a foto aí das pedicelárias, né, com glândulas de veneno no centro, tá? Então elas possuem uma glândula de veneno. E aqui, né, a lanterna de Aristóteles, que são aí um conjunto, que é um conjunto dos 5 dentes aí, que vai servir aí no processo de alimentação aí, do ouriço do mar. A classe Clinoidea, né? Os clinoides assemelham-se aí a flores, né, na sua aparência. É o exemplo aqui do lírio do mar. Então isso aqui é um lírio do mar, que são animais na sua maioria fixos, né? E o corpo é formado por 5 braços que se bifurcam, formando muitas extremidades estreitas que rodeiam aí um cálice central. Boca e ânus estão voltados para cima. No caso aqui, tanto a boca, eles possuem sistema digestório completo, né? Então, mas a boca e o ânus vão estar voltados aí para cima. Agora vamos falar aí da classe Holoturoidea, conhecidos aí como pepinos do mar, né? Porque eles têm a aparência aí de um pepino, né? Esses animais possuem um corpo alongado e cilíndrico, e uma das extremidades encontra-se uma coroa de tentáculos, que são aí os pés ambulacrários modificados, rodeando a boca. E na outra extremidade localiza-se o ânus. Eles têm aí capacidade de regenerar-se, né, de partes perdidas. Possuem um comportamento bastante curioso. Quando em condições perigosas, né, ou quando estão sendo atacados, eles soltam parte do seu intestino, e enquanto o seu predador se ocupa aí com a parte do seu sistema digestivo, e, né, se alimentando de parte do seu sistema digestivo, eles conseguem fugir, né, sobrevivendo, e depois regeneram essas partes perdidas. Então aí é uma forma de defesa, né, que a evolução encontrou aí para livrar esses carinhas aqui dos seus predadores. Agora vamos falar dos asteroides, né, da classe asteroide. Nessa classe agrupam-se aí as estrelas do mar. A grande maioria desses animais possui 5 braços, os quais circulam um disco central. A boca localiza-se no meio desse disco e está voltado para baixo da superfície, né, na superfície oral. E o ânus está voltado para cima, na superfície aboral. Então a boca é voltada para baixo, superfície oral, e o ânus voltado para cima, superfície aboral, no caso das estrelas do mar. As estrelas do mar costumam injetar o próprio estômago sobre a presa. Depois de digerir parcialmente o alimento, o estômago é recolhido ao interior do corpo. Na extremidade dos braços existem aí células fotorreceptoras que auxiliam na percepção do ambiente. Possuem alto poder de regeneração. Por exemplo, cada um desses braços, se for cortado, muitas vezes cada um desses braços da estrela do mar acaba dando origem a uma nova estrela do mar, né? E a curiosidade aí que a maioria das espécies de estrela do mar possui aí cinco braços, né? Mas algumas possuem mais de 5. E a curiosidade mesmo é que eles lançam aí seu estômago para fora do corpo sobre a sua presa, faz a digestão, a pré-digestão do lado de fora, e depois retornam esse estômago com a presa para dentro do corpo. Bom, essa foi uma aulinha aí sobre os equinodermos. Obrigado pela atenção, bons estudos
e até as nossas próximas videoaulas. Até mais!